Meus queridos, meus irmãos, a paz do Senhor e a todos, Deus abençoe grandemente. Estou aqui para nós gravar nossa quarta aula do curso de Teologia, Introdução ao Novo Testamento 2. E hoje vamos iniciar aqui na página de número 17 e no tópico de número 14, tá certinho? Para você que tem a apostila e pode nos acompanhar, nós estamos então lendo e meditando um pouco juntamente com o autor, o compositor, o escritor da apostila, do comentário, certinho? Então, segundo a epístola de Pedro, nós vamos darmos início falando sobre ela. Simão Pedro, servo do apóstolo de Jesus Cristo. Este apóstolo parece ter um orgulho quando ele fala das coisas maravilhosas de Jesus Cristo. Então, Pedro ele fala com propriedade. A data em que é escrita essa segunda epístola, data de 64 a 65 depois de Cristo. E então, o principal tema, o foco dessa carta ser escrita, segundo Pedro, é para falar a respeito de dois caminhos. O caminho da verdade e o caminho de Balaão. Esse caminho fala sobre a caminhada, a trajetória do cristão com Cristo, com Deus, a vida dele, que é o caminho da verdade, onde ele deve refutar e rejeitar todos os erros e todas as pertinências que vêm sobre a sua vida. No caminho de Balaão é tido esse nome, esse título, devido àqueles que caminham seguindo os falsos conselhos, falsos caminhos e seguindo os falsos profetas, os falsos mestres, pois naquele tempo existia muitos falsos pregadores, cristãos, crentes, com certas teorias, com certos pensamentos. Então Pedro, como um mensageiro dos céus, ele refuta esse caminho de Balaão, que prediz coisas boas, que só quer coisas maravilhosas, e não quer pregar a verdadeira mensagem da cruz, que é o sacrifício, que é doloroso. Mas Pedro ele ensina que o caminho da verdade é que converte e leva o homem a Deus, a verdadeira salvação com Cristo Jesus. Fazendo aqui uma breve síntese, um breve relato nesse pequeno vídeo, só para nós concluirmos essa matéria, essa apostila, e ficar bem detalhado aqui a cada ponto, tá certo? Tópico 15, primeira epístola de João. O autor que escreveu aqui possivelmente vai apontar que seja João mesmo, mais ou menos nos anos 90 depois de Cristo. Ali a carta é uma mensagem de amor de um pai espiritual ao seu filho na fé. Trata-se de um pastor preocupado com o bem-estar das ovelhas. Nela, João ensina os cristãos a cultivar a piedade, a produzir união perfeita em Deus. Então, João trata esses assuntos nos seus mínimos detalhes. E essa carta, ela não foi endereçada a uma igreja particular, nem a um indivíduo, mas a todos os cristãos ela foi direcionada. Perceba bem isso, ela não foi direcionada simplesmente a uma pessoa. Vamos direcionar para fulano, para ciclano, ou para tal, para o X, para o Y, não. Foi direcionada a todos os cristãos. É uma carta de um pai com cuidado com o filho, espiritualmente falando, no ângulo espiritual, no campo espiritualizando, para poder melhor entender o cuidado que um pai tem com o filho. Assim, João está escrevendo para os crentes ali ter a sua afinidade com Deus, maior temor, maior obediência com o Senhor. Isso. Continuando aqui, 15.2, qual a finalidade da carta? Qual o intuito, qual o principal objetivo dessa carta que João vai escrever? Percebemos, acompanhamos com bastante cuidado. Primeiro ponto, a finalidade da carta é para que a nossa alegria seja completa. João 1:4. Para que, segundo a finalidade da carta, qual o propósito da carta? Para que não pequeis. Próximo ponto, para advertir contra os enganadores, para ter vida eterna em Cristo Jesus.
Então, esse é o propósito da carta, da primeira epístola de João, né, para os crentes ali, que estava situado ali em Éfeso, e receber essa carta com fortalecimento. Tópico 16, tópico 16, segunda e terceira carta de João, a epístola de João. Estas duas epístolas de João são um documento mais curto do Novo Testamento, mas tem um valor muito grande literariamente. E acompanhando aqui, nós vemos aqui o seguinte: a segunda epístola é uma carta ao membro particular da igreja, especificamente uma senhora, escrita, né, com o propósito de instruí-la quanto à atitude correta para que tenha cuidado com esse falso mestre, porque essa senhora estava cuidando, né, a carta direcionada à senhora eleita. Mas alguns teólogos, alguns estudiosos vão dizer que possivelmente essa senhora eleita não se trata simplesmente de uma pessoa única, mas estava focando a igreja, a senhora eleita que tem, né, coitado, tem aceitado, tem guardado aí na sua casa, acolhido certos tipos de pessoas com certos dogmas. É perigoso acoitar, dar abrigo, hospitalidade para quem não deve dar hospitalidade. Então isso é muito perigoso. Então essa carta é direcionada, né, a uma senhora que provavelmente alguns estudiosos vão dizer que era a igreja. E o tema abordado é a provação por andar na verdade, o amor ao próximo, vigilância com os falsos mestres, né? A terceira epístola, é muito pessoal, dirigida a Gaio, né? A Gaio, e a sua mensagem trata de um problema eclesiástico quanto a alguns mestres itinerantes que estavam chegando por ali. Gaio havia recebido os itinerantes com alegria e hospitalidade, enquanto Diotref, homem autoritário, não aceitou, recusou esses certos itinerantes. Até tem que ter um cuidado, né, queridos, a respeito de itinerante que vive para cima e para baixo e, na verdade, não querem trabalhar, querem se, vamos dizer, usando aqui um termo assim, sendo bem ignorante, né, no termo, pessoas que parasitas, né? Não querem trabalhar, não querem, às vezes, até na obra de Deus mesmo, não trabalha como é para trabalhar. Então querem só mesmo pregar e voltar para casa, passar o dia procrastinando, levando uma vida avulsa aí, uma vida liberal, né? De libertinagem, uma vida leviana. Aí diz que são servos de Deus, estão fazendo a obra e deve ser sustentado. Negativo. Esses não são os itinerantes apoiados por Deus de maneira alguma. Tá? Então, Epístola de Judas. A Epístola de Judas existe uma certa semelhança com a de 2 Pedro. Todas as duas tratam da apostasia da igreja. A igreja, né, estava quase apostata e que deveria ser retratada, deveria ter cuidado com os falsos mestres, deveria amar e seguir a ordem que estava ali dos apóstolos, né, obedecer a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Tá? A data e a autoria acredita-se que foi escrita em 70, 80 depois de Cristo. O autor Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E devemos ter vigilância quanto ao autor da carta, uma vez que no Novo Testamento há vários homens com este nome. Vejamos alguns exemplos aqui na nossa apostila. Primeiro, Judas Iscariote, o traidor. Segundo, Judas Tadeu, filho de Tiago. E terceiro, Judas, irmão de Jesus. Então, provavelmente tenha sido esse Judas, irmão de Jesus, né? Aí, então, fica aí a nossa palavra aí, em nome de Jesus. Deus abençoe todos grandemente em nome de Jesus. Até a próxima.